talvez a entrevista com o Deltan, que a gente vai começar agora, tenha sido a mais pedida, e todo mundo pedindo para ouvir o Deltan Dallagnol, entender as razões da saída do Ministério Público, o ingresso na vida partidária e logo ali na frente na vida eleitoral, e entender um pouco também do que o Deltan quer. Deltan Dallagnol, bem-vindo ao Jornal da Mercosul, bom dia. Bom dia, Daniel. Bom dia, ouvintes do Jornal da Mercosul. Uma alegria, um prazer estar com vocês, falando sobre temas relevantes para a vida pública do nosso país. Deixa eu começar com o tema da igreja, antes da gente falar sobre o Deltan em si. Como é que você interpretou o que aconteceu na Igreja do Rosário, no Largo da Ordem? A grande questão aí, Daniel, a meu ver, é o que está por baixo, qual é o sentimento que leva a essa invasão que aconteceu. É claro que é legítimo você protestar contra racismo, todos devemos ser contra racismo, contra práticas racistas, contra discriminação racial. Isso tá não só isso é uma questão de direitos humanos, mas muito além disso, isso vem de uma luta cristã de Martin Luther King nos Estados Unidos contra a discriminação racial. É algo que é inerente ao nosso estágio civilizatório, acho que ninguém discute isso. Agora, o problema é que todo direito, ele não é absoluto. Todo direito é limitado. A pessoa pode se manifestar contra racismo de modo legítimo, dentro da lei. Jamais isso justificaria, jamais que se passasse por cima de outros direitos. Toda pessoa que exerce a sua fé, todo lugar de culto, tem proteções constitucionais, como a proteção à liberdade de culto, como a proteção à liberdade religiosa, que não podem ser violados. Quando um grupo como aqueles entra na igreja, isso viola direitos, isso desrespeita direitos. Agora, o que mais me preocupa, Daniel, é o que está por baixo disso. Existe em uma parte da esquerda um sentimento, uma visão preconceituosa em relação à fé, em relação à religião, uma visão intelectualmente arrogante e uma visão de intolerância religiosa. Isso deriva, na minha perspectiva, de alguns postulados do próprio marxismo, que via a religião como o ópio do povo, via a religião como se fosse uma droga, quando, a meu ver, a religião é um remédio. Quando nós olhamos para o papel da igreja e dos cristãos da sociedade, a gente vê que desempenha 4 papéis fundamentais. Primeiro, o papel básico da religião, que é de religar, é de espiritualmente contribuir para a ligação, para o restabelecimento da relação entre o homem e Deus. Em segundo lugar, um papel emocional. Pastores, missionários chegam aonde psicólogos não chegam, a todo o Brasil, levando cura, restabelecimento de relações, cura para relações conjugais, pais e filhos, brigas, cuidando do coração, da dor, do luto, do sentimento das pessoas. Em terceiro lugar, as religiões têm um cuidado social muito importante no Brasil. Elas levam solidariedade, remédios, roupas, até fazem papel que muitas vezes é papel do Estado, leva educação para as pessoas. As igrejas, elas são responsáveis em grande medida pela solidariedade e pela assistência social no Brasil. E em quarto lugar, as igrejas, ao fomentar a relação entre as pessoas e essa solidariedade, ela compõe o tecido social com aquilo que chama de capital social, capital moral, que é essencial para o desenvolvimento econômico e social de um país. Então, igreja, fiéis, lugar de culto merecem respeito aos seus direitos legais e merecem o nosso reconhecimento na sociedade brasileira. Você é muito cristão, né, Deltan? Você falou aqui e eu lembro bem de que quando a Lava Jato estava numa fase de ataque pesado, em que a esquerda se organizou para atacar a Lava Jato, talvez um dos primeiros ataques mais diretos, eu lembro que a sua igreja, que é a Igreja Batista, em determinado momento disse, vamos fazer um círculo de oração, jejum, na defesa do país, da investigação, e isso acabou virando alvo de ataque contra você. Com certeza, foi alvo daquilo que chamam de cancelamento, né? Algumas pessoas criticaram o fato de que eu faria jejum sobre a decisão, oraria e jejuaria sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal que permitiria ou não a prisão em segunda instância no Brasil. Gente, a prisão em segunda instância é essencial para a justiça, é essencial para que a gente possa responsabilizar os criminosos, e eu não estou falando só de corruptos, estou falando também de homicidas. Todos nós, todos os brasileiros tiveram o coração apertado quando a gente viu aquele homicídio no Rio de Janeiro, vergonhoso, vil, covarde, contra o congolês Moise. Nós temos uma base judaica cristã na nossa sociedade, e dos princípios basilares da Bíblia,
e um dos princípios basilares da fé, das religiões em geral, é o cuidado com as pessoas, é o cuidado com o próximo. E a Bíblia destaca em especial o cuidado com os órfãos, com as viúvas e com os imigrantes, com os estrangeiros. E a gente vê um homicídio quando uma pessoa amarrada, tomando paulada, isso aperta o coração de qualquer pessoa. Isso dói em qualquer pessoa. Agora, quando você me traz essa questão de pessoas atacarem, inclusive, a fé que a pessoa tem, né? Isso, exatamente. Então, eu estava defendendo ali a prisão em segunda instância, que é essencial para a justiça em todos os âmbitos. A justiça em relação às pessoas que praticam crimes de corrupção, e a impunidade, ela alimenta a corrupção, ela alimenta o crime, e a justiça em relação a quem pratica homicídios, como esse homicídio relacionado ao Moise. Veja que 2 casos de homicídio, basta a pessoa ter um advogado bom, poder pagar um bom advogado, que ela se livra da punição no Brasil. Tem 2 casos muito famosos de homicídios, inclusive um que foi objeto de uma decisão do Supremo, quando o Supremo proibiu a prisão em segunda instância em 2009, isso aconteceu num caso de homicídio, e quando o Supremo impediu que a pessoa fosse presa, dizendo, não, tem que esperar todos os recursos em todas as instâncias, o que aconteceu com aquele caso específico de homicídio que tinha acontecido em 1991, o caso estava sendo julgado em 2009 pelo Supremo, o que aconteceu com aquele caso foi que prescreveu. E a pessoa que tinha sido responsável por dar tiros em outra pessoa, ela saiu impune, absolutamente impune. Isso aconteceu com outro caso também de homicídio de 1991, e o fato é, se a pessoa tem um bom advogado, se ela pode pagar um bom advogado, ela pode se livrar das punições do Brasil. Isso porque não ela é justiça. empurra o processo, e aí o processo não chega ao fim. Exatamente. E quando o processo não chega ao fim, demora muito, existe uma regra legal que diz que esse caso prescreve. O Estado perde o direito de punir aquela pessoa. A sociedade não pode mais punir aquela pessoa. E aí a gente paga com o crime, sendo vítima do crime uma vez, e paga com a injustiça da impunidade. A injustiça institucionalizada que o STF decretou no Brasil é proibir a prisão em segunda instância. Vamos falar um pouquinho sobre a Lava Jato. Não, mas deixa eu só concluir essa ideia da fé, que eu acho que é muito importante esse ponto que você tocou, Daniel. Então, eu comentei publicamente, eu me manifestei publicamente dizendo que eu ia jejuar e orar por essa decisão, que é algo que qualquer cidadão pode fazer a partir da sua fé. A pessoa pode dizer, não, vou fazer yoga, vou rezar, vou à missa, por tudo que você acha importante na sua vida e também por aspectos da vida pública do país. Essa é uma decisão pessoal. A gente deve respeitar as religiões das pessoas, a fé, independentemente de qual seja. E o que aconteceu foi um ataque virulento porque eu tinha manifestado a minha fé, o que é absolutamente impróprio, esse tipo de ataque, esse tipo de cancelamento. A gente tem que respeitar as pessoas, ter mais tolerância, especialmente religiosa. E eu vejo isso em especial em parte da esquerda, que tem uma certa arrogância intelectual, que vê a religião como um ópio do povo, como se fosse algo ruim. E como se os cristãos fossem burros, né? Os evangélicos, particularmente, aqueles burros lá, né? Exato. Então, e é uma arrogância mesmo, eu concordo plenamente com o Deltan Dallagnol. Nós estamos conversando com o ex-procurador da Lava Jato, ex-procurador da República no estado do Paraná, Deltan Dallagnol. Você pode mandar a sua pergunta para cá pelas nossas redes sociais. A maior parte das perguntas é sobre a Lava Jato, porque as pessoas guardam uma espécie de frustração, e me parece que ela é legítima, de que a Lava Jato fez tanto e, no fim das contas, a sensação é de que a impunidade venceu. Esta é a tua sensação? E talvez tenha sido esse um dos motivos que tenha te levado a trocar o espectro da atuação, sai do Ministério Público e ingressa na vida política. A Lava Jato terminou em impunidade, Deltan Dallagnol? Ainda não, mas está no caminho de terminar em impunidade, Daniel. A gente alcançou na justiça o que ninguém tinha conseguido alcançar na história. A gente revelou o monstro da corrupção brasileira, a gente conseguiu colocar corruptos atrás das grades, e a gente recuperou bilhões que tinham sido desviados dos cofres públicos. Essas 3 coisas foram absolutamente inéditas no Brasil. E a gente só conseguiu isso com o apoio da sociedade brasileira. Porque você que nos escuta foi a sua, se manifestou, porque você fez tudo que estava ao seu alcance. E nós fizemos tudo que era legítimo, que era correto, que estava ao nosso alcance, que a gente conseguiu esses resultados inéditos em favor da sociedade brasileira, e a gente teve a esperança de mudar o Brasil, de que a gente teria uma renovação, uma mudança, de que a gente conseguiria mudar esse estado de coisas em que o dinheiro não chega em quem mais precisa, lá na ponta, na educação, na saúde, na segurança, nas estradas, na infraestrutura, porque o dinheiro é desviado. E nós tivemos, então, pela primeira vez, essa chance, essa oportunidade, mas, como a gente alertava desde 2015 e 2016, o sistema político ele ia se reorganizar, ele ia reagir. E a gente viu uma grande reação do sistema.
E essa reação veio destruindo a Lava Jato, veio destruindo os resultados. E mais do que isso, veio mudando as regras para impedir que os resultados que foram alcançados na Lava Jato viessem a ser alcançados novamente. Nesse ano, por exemplo, o Congresso Nacional destruiu a Lei de Improbidade Administrativa e, com isso, detonou mais de 30 ações de improbidade que buscavam a recuperação de mais de 30 bilhões de reais que tinham sido propostas na Lava Jato, com só uma canetada do Congresso, Daniel. A gente viu o Supremo Tribunal Federal proibir a prisão em segunda instância, institucionalizando a injustiça no Brasil. E a gente viu a mudança de regras. Uma das mudanças de regras acabou de anular, nessa semana, mais uma condenação da Lava Jato, agora relacionada a Ginhargelo, e o que ele fala? Que ele vai se candidatar novamente. Então, nessas eleições, a gente vai ter a volta daqueles que não foram, né? A gente vai ter uma situação em que várias pessoas que foram condenadas pela Lava Jato estão tendo suas decisões revistas, e estão tendo revistas por quê? Porque a Lava Jato errou? Não, não foi porque a Lava Jato errou. Elas estão sendo revistas porque o Supremo Tribunal Federal, como num final de jogo de futebol em que se vira o jogo no tapetão, está mudando a regra do jogo. É como se o juiz do jogo de futebol, no final da partida, antes de apitar, mudasse a regra e dissesse gol dentro da área não é mais pênalti, e anulasse os gols dentro da área para mudar o resultado da partida. É isso que está acontecendo. O Supremo Tribunal Federal mudou a regra do jogo em 2019, dizendo que, a partir de então, daquela decisão, casos de corrupção política não era mais a Justiça Federal, onde foram julgados na Lava Jato, mas passariam a ser da Justiça Eleitoral. E se só tivesse mudado a regra do jogo para o futuro, tudo bem, mas mudou para o passado, permitiu que essa regra fosse aplicada para o passado. E aí, quando aplica para o passado, mudando a regra do jogo, você derruba tudo, derruba todos os casos da Lava Jato, porque grande parte do dinheiro na corrupção política vai não só por bolso do envolvido, mas também vai para a Caixa 2, vai para a campanha eleitoral. Tem muita pergunta aqui, eu não quero atrapalhar o teu raciocínio, mas tem muita pergunta dizendo o seguinte: os corruptos esses que estão conseguindo se livrar, eles vão receber o dinheiro de volta do Estado brasileiro? É possível que isso aconteça, Deltan? É possível, vai ser controverso, vai ser uma grande discussão, essa é a pergunta do $1 milhão, mas no limite, se essas pessoas alcançarem impunidade, cai a razão de você bloquear esse dinheiro, de você trazer de volta esse dinheiro, cai a condenação que decretou o confisco, a perda daquele dinheiro desviado. Então, é uma discussão que vai surgir, sim, o que fazer com esse dinheiro que foi recuperado. Tem uma boa parte desse dinheiro que não deve voltar, que é a parte que foi entregue pelos colaboradores, os criminosos confessos. Agora, a gente não pode chegar a uma situação como aconteceu no caso do Banestado, Daniel. O que aconteceu no caso do Banestado? A justiça atuou do mesmo modo, mudando regras, favorecendo os colarinhos brancos, favorecendo os réus ricos e poderosos. E o que aconteceu? No final das contas, no caso do Banestado, é que quem foi realmente punido foram os colaboradores da justiça. Aqueles que cooperaram, que devolveram o dinheiro, que concordaram em se submeter a uma pena, esses foram punidos. Os outros, aqueles contra os quais tinham graves provas de crimes bilionários, essas pessoas recorreram ao longo de 4 instâncias com infinitos recursos ao longo de décadas e tendem a alcançar a prescrição ou, com base em formalidades, a anulação dos seus casos, como aconteceu agora e como está acontecendo em relação a vários réus da Lava Jato. Essa regra, só essa regra que mudou a competência da justiça para julgar o crime de corrupção política, dizendo que é da justiça eleitoral e não da justiça federal, só essa regra derrubou o caso do Eduardo Cunha, derrubou o caso do Vacquari e do Palocci, do PT, do Eduardo Cunha, do PMDB, aqui do Beto Richa, do PSDB, derrubou o caso Mensalão Mineiro. Veja que o estrago da decisão vai para além da Lava Jato. O Mensalão Mineiro é um caso da década de 90 e ainda não tinha sido julgado finalmente na justiça, não tinha chegado ao final. E, com a mudança de regra, esse caso caiu também, envolvendo o PSDB, lá de Minas Gerais. E, além disso, a operação da Paraíba, também envolvendo o governo do PT, também foi derrubada em relação ao governador, um caso, pelo menos, por conta dessa mudança de regra. Então, veja que o Supremo Tribunal Federal está criando uma insegurança jurídica tremenda. E ele está criando uma máxima. A gente gostaria que a máxima no Brasil fosse não roubar, não deixar roubar e punir quem rouba. Mas a máxima que o Supremo Tribunal Federal está aplicando é não punir, não deixar punir e tentar punir quem pune. Essa é a triste realidade que a gente tem vivido. E faz certamente a imagem e o mais belo discurso de Ulisses Guimarães e água abaixo, né? Porque essa expressão que é trazida aqui pelo Deltan está no discurso de promulgação da Constituição e que é um dos mais belos textos políticos da história do país, de que é o não roubar, não deixar roubar e punir quem roube, isso é um marco civilizatório em qualquer Estado verdadeiramente democrático de direito. E a gente viu o STF rasgar tudo isso, né, Deltan?
É sim, esse é o mandamento mais básico do combate à corrupção, da integridade na política. Você não pode não roubar, não deixar roubar e punir quem rouba. A punição é absolutamente essencial. Veja que quando existe impunidade, por que a gente luta tanto contra a impunidade? É porque a gente quer ver pessoas sofrerem? Não. O que nos motiva, Denian, não é o sofrimento, não é o ódio. O que nos motiva é o amor, é proteger a sociedade. O direito penal, você aplicar as punições a quem rouba, a quem mata, a quem assalta, é você proteger as vítimas dos crimes. E hoje o que a gente quer, em última análise, é proteger a sociedade brasileira, porque a impunidade, ela fomenta a prática de crimes, ela estimula, ela faz o crime compensar. Em segundo lugar, a impunidade dos corruptos poderosos permite que eles continuem nos governando, em última análise, continuem nos roubando. Em terceiro lugar, a impunidade dos corruptos poderosos, dos políticos corruptos, faz com que eles possam investir uma parte do que eles desviaram nas campanhas eleitorais. Imagine, só Sérgio Cabral foi encontrado com ele lá fora, em contas no exterior, mais de 100 milhões de dólares. Mais de 100 milhões de dólares. Um político, um ex-governador. E se ele investir uma parte desse dinheiro, vamos dizer, metade na campanha eleitoral, não tem para ninguém. Não tem como competir. Está comprovado em pesquisas que existe uma grande correlação entre dinheiro investido e votos recebidos. A pessoa faz propagandas em que faz qualquer candidato, por pior que seja, parecer um anjo. E isso alavanca campanhas eleitorais. E essa realidade de corrupção em que a pessoa reinveste parte do dinheiro no seu negócio faz com que a gente continue a ser governado por corruptos. Isso porque a gente tem impunidade. Então, o mal contra o qual a gente precisa necessariamente lutar e vencer no nosso Brasil. Como é que o Deltan Dallagnol responde, talvez, a crítica mais pesada ao seu trabalho na Lava Jato, de que teve uma armação, na verdade, para perseguir a esquerda, para perseguir o Lula, de que o Lula, na verdade, nunca fez nada, e de que a Lava Jato era, na verdade, um grande conluio para atacar especificamente o Partido dos Trabalhadores e o Lula em particular. E aí se busca a questão do PowerPoint, se junta tudo, coloca tudo dentro de um mesmo balaio. Qual que é a resposta que o Deltan Dallagnol, hoje fora do Ministério Público, dá à crítica mais contundente sobre o trabalho da Lava Jato? Essa crítica é uma balela, ela é uma narrativa pura. Essa crítica, ela alega que a Lava Jato estaria perseguindo um determinado partido, uma determinada figura, mas veja que a alegação de perseguição política está na página 1 do manual de qualquer político corrupto que tenha evidências contra ele encontradas, que tenha provas contra ele encontradas. E quando a gente olha para o que a Lava Jato fez, a gente vê um trabalho técnico que não é de uma pessoa. Só no Ministério Público foram 15 a 20 procuradores, 60 servidores. Na Polícia Federal, dezenas de pessoas. Na Justiça, 4 instâncias. Pessoas com diferentes visões do mundo. Pessoas na Justiça, colocadas inclusive lá pelo próprio Partido dos Trabalhadores. De quem confirmou a condenação do Lula no caso do Triplex, no STJ, vários foram colocados lá ou pelo ex-presidente Lula ou pela ex-presidente Dilma. Então, você não tem um conluio, você tem sim pessoas unidas para fazer valer a lei, para aplicar a justiça no Brasil. E quando você vê a atuação da Lava Jato, ela atingiu todos os partidos. Só uma colaboração de uma empreiteira atingiu 415 políticos de 26 diferentes partidos. 26 diferentes partidos. Então, a Lava Jato, ela atingiu primeiro PT, PP e PMDB, porque eram os partidos que dividiam os cargos da Petrobras para fazer aquela arrecadação de propinas. E quando as empreiteiras que faziam contratos corruptos, contratos fraudulentos da Petrobras vieram colaborar, elas trouxeram evidência sobre corrupção em uma série de outros órgãos públicos federais, envolvendo outros partidos que tinham feito indicações para aqueles órgãos públicos. Só que o Supremo Tribunal Federal fez com que os casos que não fossem da Petrobras saíssem de Curitiba. Por isso que Curitiba não pôde atuar em relação aos outros órgãos, não pôde atuar em regra em relação aos outros partidos. Mas quando Curitiba chegou a um caso do Paraná, envolvendo o PSDB do Paraná, Curitiba atuou, identificou as provas, coletou as provas, fez a investigação, acusou e condenou o ex-governador do PSDB, Beto Rija, por exemplo, no Paraná. Curitiba alcançou provas em relação a Aécio Neves, mandou essas provas para a Procuradoria-Geral da República. Algumas resultaram em condenação. Curitiba atuou em relação a todos os políticos, não importa quem, não importa onde. A nossa ideia, a nossa visão, Daniel, é de que toda pessoa deve estar debaixo da lei, independentemente do grau de importância, da estatura política, do poder dela, econômico, político, toda pessoa deve estar debaixo da lei. Se a gente ter um Estado de Direito, uma segurança jurídica, aí jamais vai ter prosperidade. Para a gente ter prosperidade, a gente precisa de um ambiente de competição igualitária, em que todos possam competir, um ambiente de respeito, um ambiente de comércio legítimo. A gente precisa de ordem
a gente precisa de estabilidade, a gente precisa que o comerciante possa pagar o seu tributo dentro das regras e saber quais são as regras, e não ter um emaranhado de regras tributárias que ele não sabe o que fazer. Claro. A gente precisa de um ambiente de competição por contratos públicos em que a empresa, a empreiteira mais eficiente, a que vai exigir menos recursos públicos, a mais barata, possa fazer a obra pública e não a mais cara desviando o dinheiro público. E por aí vai. Justiça é uma condição basilar de prosperidade, né? Tem muitas perguntas para o Deltan Dallagnol. Para você que ligou o rádio agora, nós estamos conversando com o ex-procurador da República, Deltan Dallagnol, e hoje pré-candidato a deputado federal. É isso, né, Deltan? A tua filiação ao Podemos, ela carrega uma pré-candidatura, é isso? É isso, Daniel. A gente fez tudo o que a gente podia dentro do sistema de justiça para mudar essa realidade. A gente fez exatamente tudo o que a gente podia dentro da lei para punir os corruptos, para recuperar o dinheiro desviado, mas o que aconteceu foi que o sistema mudou as regras do jogo. E hoje a gente não consegue mais lutar contra a corrupção dentro do sistema de justiça. E a partir desse momento, eu fiquei com um dilema. Eu tinha duas opções, dois caminhos que eu poderia seguir. Sair do Ministério Público foi uma decisão muito difícil pessoalmente para mim. Eu chamei a minha esposa, eu conversei com ela, e o que eu falei com ela, mostrando lá a planilha, a minha análise, foi, olha, egoisticamente, sair do Ministério Público é uma decisão burra, porque eu saio para ganhar menos, para correr risco, se eu for me candidatar eventualmente, para correr risco há 4 anos e perder uma eleição, eu saio para sofrer ataques, mais ataques do que a gente já sofreu na Lava Jato, e eu perco a estabilidade, perco tudo que eu contribuí para a minha aposentadoria no serviço público ao longo de todos esses anos. Agora, então, egoisticamente, não faz sentido sair do Ministério Público. E é uma carreira que eu construí, que eu estou lá há 18 anos, eu trabalhei em várias áreas, eu investi muito da minha vida nessa carreira, uma carreira seria muito mais confortável para você e para sua família continuar, né? Com certeza, eu estaria na minha zona de conforto, continuar lá. Agora, se eu vejo a vida como uma breve passagem na Terra, em que a gente tem uma missão a cumprir, em que a gente tem uma função de servir as pessoas, de amar o próximo, e se eu vejo a oportunidade que eu tenho de contribuir mais para a diferença, a partir do que eu experimentei, a partir do que eu estudei, a partir do que eu conheci na Lava Jato, que foi esse sistema corrupto, podre, eu tenho que sair, eu tenho que lutar contra isso, Daniel. Eu tenho uma oportunidade, uma chance, eu tenho instrumentos, eu tenho conhecimento que podem contribuir para essa mudança. Então, eu decidi tomar esse passo, sair do Ministério Público, colocar meu nome à disposição, me tornar pré-candidato, porque eu quero fazer tudo o que está ao meu alcance para fazer a diferença. Agora, eu tenho plena consciência de que Deltan sozinho não vai mudar essa realidade. Eu preciso da ajuda das pessoas que nos escutam. Não basta uma pessoa indo para a Câmara dos Deputados, uma pessoa indo para a Assembleia Legislativa, não. Nós, povo, se a gente quer a mudança, a gente precisa invadir democraticamente a Assembleia Legislativa, a Câmara de Vereadores, a Câmara Federal, né, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, com candidatos que preencham requisitos básicos: compromisso com a democracia, compromisso com a luta anticorrupção e preparação política. 3 compromissos básicos. E quando eu falo compromisso com a luta contra a corrupção, a gente precisa passar o básico que está lá e ninguém passa. Está lá o fim do foro privilegiado, precisa acabar com o foro privilegiado, está lá a PEC da prisão em segunda instância, não avança. A gente precisa aprovar a PEC da prisão em segunda instância e a gente precisa que quem vá para lá tenha preparação política, estude os principais problemas do país e quais são as soluções com base em evidências para os principais problemas do país. Quando a gente olha lá para cima, a gente vê um despreparo muito grande, as pessoas não se preparam, não estudam, vão para lá sem condições de discutir, debater e encontrar soluções para o nosso país. Agora, a gente está chegando no fim da entrevista, eu tenho que perguntar, né? Você está preparado? Porque eu tenho convicção, e aí é uma questão de quem faz jornalismo político esses anos todos. Eu tenho convicção na tua eleição. Acho que não existe eleição ganha, esse é o primeiro ponto. Então, o Deltan já ganhou. Jamais eu diria isso, porque cada voto é conquistado 1 a 1, não existe eleição ganha. Mas eu tenho convicção na eleição do Deltan. E você vai chegar lá. E muitos daqueles que você denunciou, por conta de toda a impunidade reinante nesse país, vão cruzar contigo pelos corredores e, sobretudo, no plenário. Como você pretende enfrentar essas pessoas lá do lado de dentro? Diria, de cabeça erguida, com coragem e com o respeito que a gente deve a todas as pessoas. Todas as pessoas na sociedade merecem respeito, respeito aos seus direitos humanos, respeito a tudo. A gente respeita as pessoas. Eu venho da igreja e eu trago comigo uma orientação, que é a seguinte: você respeita o pecador e você odeia o pecado. Se eu estou entrando num sistema para mudar esse sistema, eu preciso seguir a máxima do Martin Luther King, quando ele lutava contra a discriminação racial nos Estados Unidos. E o que ele falava é o seguinte: nós temos que unir todas as pessoas, inclusive
as pessoas que praticavam a discriminação racial e convencer elas que elas estão erradas, de que o melhor para todo mundo é que nós sejamos irmãos e não exista discriminação racial. O que a gente precisa fazer para mudar o Brasil é colocar pessoas novas no Congresso Nacional, que tem uma nova mentalidade, que tem um compromisso com a honestidade, com a integridade, e não com a corrupção. Agora, nós temos que ser realistas, pé no chão, e saber que lá, em razão de como funciona o Brasil, do coronelismo, da influência da velha política, vai ter gente lá que vai querer continuar os velhos esquemas, vai querer continuar as velhas políticas, e a gente precisa pressionar, levar um convencimento a essas pessoas, ou se não, pressionar como cidadãos para que essas pessoas mudem a sua postura, para que eles mudem o seu voto. Veja o que aconteceu na PEC 5 de 2001 recentemente. A PEC 5 foi ser votada na Câmara dos Deputados e existia uma minoria que era contra a PEC 5. O que a PEC 5 fazia? Ela amarrava o Ministério Público em investigações de corrupção. Ela manietava, ela amarrava o Ministério Público, impedindo que os promotores atuassem com independência nas investigações contra corruptos poderosos. E a PEC 5 ela não passou porque uma minoria da Câmara dos Deputados, uma minoria fez barulho, mobilizou a sociedade e, junto com a sociedade, conseguiu pressionar as pessoas que eram a favor de amarrar o Ministério Público, conseguiu pressionar para que elas votassem de modo diferente. Eu acredito que lá no Congresso Nacional a gente precisa atuar como parlamentares e como líderes da sociedade, atuar em conjunto com a sociedade, para levar essa pressão para que a gente possa mudar o jogo, para que a gente possa virar esse jogo. Então, minha ideia, entra lá com respeito a todos, a gente precisa respeitar todas as pessoas, agora a gente precisa ser muito firme contra a corrupção, contra a impunidade, defender os valores em que a gente acredita, honestidade, integridade, políticas públicas com base em evidência, preparo político. A gente precisa lutar por aquilo que a gente acredita e a gente precisa ser agentes de mobilização e atuar junto com a sociedade para mudar essa realidade. Muito bom, estourou tudo. Eu vou convidar o Deltan para voltar outras vezes aqui ao jornal. Eu queria falar muito sobre questão de atenção dos pais ao desenvolvimento dos filhos. O Deltan passou por uma questão pessoal sobre isso, mas vai ficar para uma outra. E aí eu queria te convidar para a gente daí deixar de lado um pouco da conversa política e falar sobre isso, que eu acho que o teu depoimento é muito importante, mas agora estourou tudo. Deltan Dallagnol, muito obrigado pela presença aqui ao Jornal da Mercosul. Daniel, eu que agradeço, uma alegria estar com você, com os ouvintes da Jornal da Mercosul, e voltaremos certamente em outras oportunidades. Um grande abraço e que a gente possa todos construir juntos um país mais justo e melhor e mais próspero para nós e para os nossos filhos. Obrigado. Legal. Para quem chegou atrasado e perdeu, canal do DNA no YouTube, a entrevista vai ficar na íntegra lá, você vai poder assistir e acompanhar esse bate-papo aqui com o ex-procurador da Lava Jato. Fechou, pessoal? Um grande abraço a todos, voltamos amanhã às 7 da manhã. Tchau!